Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Arduino.com. Esta aula é o complemento da última aula teórica aqui postada, onde falamos sobre os principais tipos de motores elétricos utilizados em projetos de automação. O link para o post da aula teórica está logo abaixo. As informações dadas no post não são imprescindíveis para o acompanhamento desta aula. Mas se você puder dar uma olhada, tenho certeza que vai aproveitar melhor a parte prática. Nesta primeira aula prática sobre os motores elétricos, vamos montar um circuito com um motor DC, uma ponte H e um Arduino. Além disto, vamos ver passo a passo um programa simples de controle de velocidade do motor. E não percam as próximas aulas práticas, porque vamos aproveitar as montagens que fizemos hoje para aprender novos fundamentos de controle e automação com motores. Aguardem! E se você está aí se perguntando se o Arduino tem recursos suficientes para comandar o movimento de motores em projetos de automação, você vai ter uma surpresa. Porque eu vou mostrar que é possível sim programar o Arduino para realizar movimentos bem complexos com motores em projetos de automação. Portanto, mãos à obra. O modo mais fácil de controlar a velocidade e o sentido de giro de um motor DC é usando uma ponte H. O modelo que vamos usar nessa aula é igual a este. Ele possui saídas para controlar dois motores DC ou um motor de passo. Em nossa aula, vamos utilizar somente esta metade. A alimentação principal da ponte H é neste borne. Vamos utilizar uma fonte interna de 5 volts e assim não precisaremos ligar outra fonte no ponto de 5 volts. Mas para isso temos que manter este jumper conectado na placa. Quando usamos uma fonte de 5 volts externa, temos que retirar o jumper. Quando não queremos controlar a velocidade do motor, podemos deixar este jumper conectado e não temos que ligar nenhum sinal neste ponto. Em nosso caso, vamos retirar o jumper e ligar um sinal PWM neste ponto, para controlar a velocidade do motor. Os sinais IN1 e IN2 controlam o comportamento do motor conforme a seguinte tabela. Quando temos o sinal IN1 em True e o sinal IN2 em False, o motor gira no sentido horário. Quando temos o sinal IN1 em False e o sinal IN2 em True, o motor gira no sentido anti-horário. Para deixar o motor livre, sem torque, temos que deixar os dois sinais em False. E colocando os dois sinais em True, o motor fica parado e travado, como se estivesse com freio. O circuito que vamos montar vai seguir o seguinte esquema. Nossa fonte de alimentação de 12 volts servirá para alimentar a ponte H e o Arduino ao mesmo tempo. Os sinais de controle que iremos usar serão os seguintes: PWM gerado no pino 3 do Arduino, IN1 ligado no pino 2 do Arduino e o IN2 ligado ao pino 4 do Arduino. Finalmente vamos ver a ligação do potenciômetro que irá dar a referência de velocidade para o motor. Muito cuidado ao fazer esta ligação. Sempre que utilizamos uma tensão positiva, neste caso 5 volts, ao mesmo tempo que usamos o GND em um mesmo componente, temos que fazer uma dupla checagem para garantir que não ligamos nada errado, porque isso pode queimar o componente, ou até mesmo a placa do Arduino. Vamos ligar os 5 volts em um terminal da extremidade do potenciômetro e o GND no terminal da outra extremidade. O terminal do meio é o cursor do potenciômetro e vamos ligá-lo ao pino A0 do Arduino. Ok, vamos agora ver como fazemos as interligações entre as componentes dessa demonstração. Essa é a placa do Arduino que iremos utilizar. Este é o motor DC, é um motor DC de 12 volts. A ponte H que iremos utilizar. Ainda vamos utilizar um potenciômetro para fazer
o controle de velocidade. Vamos utilizar uma fonte de 12 volts. Esta fonte irá alimentar tanto a ponte H quanto a placa do Arduino. Para isso eu fiz esta extensão, pegando na saída da fonte, mais um cabinho para poder ligar com esse conector a placa do Arduino. E além disso, vamos utilizar uma chavinha liga e desliga para poder habilitar o movimento do motor. Primeiro vamos ligar a saída da placa ponte H no motor. Agora vamos interligar os sinais de controle. Vamos primeiro ligar o sinal do PWM no primeiro pino do lado do conector da fonte. Esse vai ser o sinal PWM que vamos utilizar o pino 3 da placa do Arduino. O pino de controle IN 1 será ligado ao pino 2 do Arduino. E o sinal INTRE 2 será ligado ao pino 4 do Arduino. Vamos interligar agora o potenciômetro para fazer o controle de velocidade. O vermelho é o positivo, vamos ligar no pino de 5 volts. O verde é o negativo, vamos ligar no GND. E o cursor do potenciômetro é o fio azul, vamos ligar no sinal A0. A nossa chave liga e desliga. Vamos interligar entre os pinos de GND e o pino 5 do Arduino. Agora vamos ligar a fonte de alimentação. Positivo no 12 volts. E essa extensão vamos ligar, alimentar a placa do Arduino. Pronto. Vamos ver agora a estrutura do programa que iremos fazer. Este é o fluxograma completo do programa. Mas não se preocupe, vamos analisar cada bloco separadamente para você entender direitinho como ele funciona. Na rotina de setup do programa, iremos definir os pinos de entradas e saídas que iremos utilizar. É sempre bom lembrar que é uma boa prática colocar os nomes dos pinos com a diretiva define, assim como está no exemplo. O programa fica mais legível e fácil de fazer alterações. Dentro da rotina setup, vamos definir os pinos de entradas e saídas com a função pinMode. Logo em seguida, vamos definir os estados iniciais para os sinais de controle do motor. Para os sinais digitais, usamos a função digitalWrite. E para o sinal PWM, usamos a função analogWrite. A última função dentro desta rotina serve para que o sinal de entrada de habilitação fique no estado 1, True, quando a chave está desligada. Na rotina de loop, iremos colocar uma instrução delay para fazer uma espera de 100 milissegundos. Este tempo dá mais estabilidade ao programa, já que não precisamos atualizar a velocidade do motor com uma frequência maior que este tempo. Em seguida, vamos ler a entrada que define se o motor está habilitado ou não.
lembrando que a chave de habilitação do motor está ligada a esta entrada. Quando a chave está na posição desabilitado, o estado da entrada é 1, ou True. Neste caso, voltamos ao início da rotina loop, já que todo o resto do programa não será executado. Mas antes, colocamos os pinos IN1 e IN2 em Low, para deixar o motor livre. Quando a chave está na posição habilitado, aí sim o programa executará toda a parte de controle do motor. Para fazer o controle do motor, primeiramente faremos a leitura do potenciômetro com a instrução Analog Read. Aqui temos que fazer um pequeno cálculo para o programa funcionar corretamente. A instrução Analog Read irá retornar um valor que fica na faixa de 0 a 1023. Quando estamos com o potenciômetro na posição mínima, temos o valor igual a 0 e queremos que, neste caso, o motor esteja girando a velocidade máxima no sentido anti-horário. Quando estamos com o potenciômetro na posição máxima, temos o valor igual a 1023 e queremos que, neste caso, o motor esteja girando a velocidade máxima, só que agora no sentido horário. Com o potenciômetro no meio de seu curso, queremos que o motor fique parado. Vamos deslocar a faixa do valor do potenciômetro de 0 a 1023 para menos 512 a 511. Faremos isto com a conta x igual a valor menos 512. O valor que temos que escrever na saída PWM é o módulo de x dividido por 2. O cálculo de módulo ignora o sinal negativo do valor x, então sempre vamos escrever na saída PWM um valor positivo entre 0 e 255, lembrando que o sinal PWM define a velocidade e os sinais IN1 e IN2 definem o sentido de giro do motor. Voltando para o fluxograma, vamos escrever o valor absoluto de x dividido por 2 na saída PWM. Em programação, usamos a função ABS para calcular o módulo de um número. O restante do programa é usado para definir os estados das saídas IN1 e IN2 segundo o valor de x. Com x igual a 0, colocamos o motor em freio deixando as duas saídas em high. Com x maior que 0, colocamos o sinal IN1 em high e o sinal IN2 em low, para fazer o motor girar no sentido horário. E finalmente, com x menor que 0, colocamos o sinal IN1 em low e o sinal IN2 em high, para fazer o motor girar no sentido anti-horário. Vamos agora compilar o programa e carregar na placa, e ver o resultado. Vamos ligar a chavinha. O motor já começa a ficar energizado, girando o potenciômetro no sentido aumentamos a velocidade. Agora vamos diminuir a velocidade. Conseguimos controlar o motor em uma velocidade um pouco. Ver que conseguimos controlar a velocidade do motor até fazer ele parar. E girando o potenciômetro no outro sentido, ele vai começar a girar no sentido horário. E era isso que eu queria mostrar para vocês nesta aula. Isso é o básico de controle de motores. Uma tensão analógica, que é lida, convertida para digital, e depois o programa controla a velocidade do motor segundo esta variável analógica. Tem muito mais coisas que a gente pode fazer com esse tipo de circuito, e eu espero poder mostrar para vocês nas próximas aulas. Espero que tenham gostado e até a próxima.